Jovem, vamos lá, mais um vídeo aqui. Hoje vou falar sobre quando, por quê e como fazer um MBA. O pessoal no grupo lá está perguntando sobre isso. Demorei para responder, né? Não vou pedir desculpa, dane-se. A hora que der para eu gravar eu vou colocar. Tô trabalhando que nem um condenado e aí a correria para lá e para cá. Tô aqui no Uber aqui, ó. Sacanagem. Com todo respeito, viu? Nada contra quem faz Uber, muito pelo contrário, é uma profissão muito honrada. Mas eu tô sempre dirigindo para lá e para cá, então é o momento que eu acho para gravar os vídeos. Vamos lá, MBA. Primeira coisa, no Brasil, até onde eu sei, não existe MBA, tá? O que tem no Brasil é uma pós-graduação que é vendida como MBA. MBA significa Masters in Business Administration, ou seja, é um mestrado, tá? Então, a diferença é que no Brasil o sistema de educação é diferente, né, dos Estados Unidos. Então, aqui nos Estados Unidos, o MBA são 2 anos, carga horária full time. Então, quando eu fiz o MBA, eu tinha aula de manhã e de tarde, e em alguns semestres eu tive aula à noite. Semestres, trimestral, né? Mas enfim, o que é importante notar? É um mestrado, ponto. Sendo um mestrado, no Brasil, se você fizer uma pós-graduação, que é o MBA do Brasil, né? Qual é o intuito principal, o foco principal? Não é você sair de lá pronto para ser o CEO de uma empresa, sair de lá pronto para entender tudo sobre finanças, contabilidade, marketing, não é isso no Brasil. Até porque a carga horária é pequena. Existem algumas instituições que vendem um MBA que no fim você fica uma semana nos Estados Unidos, aí tira um diploma, sabe, um certificado internacional e tal. Mas cara, é totalmente diferente, não é a mesma coisa. Nos Estados Unidos é um mestrado. E sendo um mestrado é grad school, né? Graduate school. Tem o Bachelor's Degree e tem Graduate School. Você precisa fazer uma prova chamada GMAT. E não é só você que é brasileiro ou internacional. Os americanos também precisam fazer. E aí, a maioria das universidades tem um critério de nota de corte. Então, se você tirar a partir de X, você vai ser considerado pela universidade, certo? E nós que somos internacionais também, a gente tem que fazer uma prova de inglês. Em geral é o TOEFL, né? Pode ser um outro que eu esqueci o nome, IELTS, eu acho. E algumas universidades aceitam os dois. Estou olhando no mapa aqui de baixo. Algumas universidades aceitam os dois, mas o TOEFL em geral é bem aceito. E você também tem que tirar uma nota mínima. O TOEFL se divide em 4, né? Parece que é Writing, Reading, Listening, Speaking. Aí tem uma nota mínima no listening, se não me engano, que faz sentido, né? Você precisa conseguir pelo menos entender o que está acontecendo na aula. Então essa é a parte mais burocrática, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe como que você faz para achar uma universidade, conseguir uma bolsa. A gente pode falar sobre isso num outro dia. Se alguém quiser, estiver se planejando, se preparando para fazer um MBA aqui fora, tiver dúvidas, me manda um DM lá no Instagram. O link vai estar aqui embaixo. E aí a gente pode conversar, eu posso ver qual que é o seu caso, até te ajudar com algumas dicas mais específicas, tá? Mas vamos lá, por que fazer o MBA? O MBA, ele serve para te colocar dentro da carreira corporativa, carreira executiva dentro de empresas. Também, nos últimos anos, muitos MBAs desenvolveram um track que é de empreendedorismo, né? Então, deixa eu tirar esse negócio aqui. Então, se você quiser montar um negócio, você pode fazer aquele track que não faz muito sentido, né? Porque o empreendedor é o quê? É facão, bússola, joga ele no meio do mato e ele vai sair do outro lado. Não precisa fazer aula, entendeu? O cara vai quebrar a cabeça, vai dar um jeito, o MBA dele vai ser montar um negócio. Ele vai ter que aprender na marra, entendeu? Por isso que tem que ser resiliente, por isso que tem que... Enfim, né? É o perfil. Mas a ideia é, você tem uma carreira já dentro da área corporativa, mas você não tem ainda, como é que eu posso dizer, a rede de contatos, né? Você não é visto como alguém que tem perfil executivo, ou você é da área técnica e você quer pivotar para a área de business.
Então, é uma estratégia interessante fazer um MBA nesses casos, tá? Ah, quer dizer que é só nesses casos? Não, pode existir outras situações. Mas o que é importante você lembrar? Não faz muito sentido, e os americanos também pensam assim, tá? A maioria das vezes. Você terminar a graduação, vamos imaginar que você fez engenharia, aí eu vi gente fazendo isso, tá? Você termina a graduação e vamos dizer que você tem, 24 anos. Aí você já emenda o MBA. Não faz muito sentido fazer isso. Por quê? Porque vocês vão perceber que a hora que você estiver no MBA de verdade, que é o Masters, a maioria esmagadora das aulas são cases. Você vai estudar situações reais de negócio que aconteceram. E você precisa contribuir com a aula. Você precisa ter experiências de gestão de qualquer tipo. Pode ser gestão de projeto, gestão de pessoas, é melhor, liderança. Eu montei uma barraca de cachorro-quente. Então eu tenho experiência com linha de produção, né? Porque eu tenho que fazer a linha de produção. Eu tenho experiência com finanças do meu negócio, de vendas. E aí lá você vai poder contribuir. E você vai ser avaliado, entre aspas, as notas de fato, não tem... Você tem que passar, né? Mas tanto faz se você passar com A ou passar com B, sabe? O negócio é você vai para o MBA para fazer networking, porque todo mundo que vai sair de lá, a maioria, vai seguir carreira dentro de uma empresa grande, vai entrar lá para o C-Level, porque você vai ser preparado para isso, né? O MBA te prepara, a ideia básica era para você ser um CEO. E, enfim, você entra lá, a maioria dos MBAs tem alguns tracks, né? Que seria um major, você se especializaria naquela área. Em geral, você tem, por exemplo, onde eu estudei, você tem marketing, que foi o que eu escolhi, supply chain, finance, accounting, eu acho. Tem accounting? Não. Acho que é finance, HR, né, de recursos humanos, e entrepreneurship. Entrepreneurship era um track novo, né? Eu, desses todos, escolhi marketing, porque eu queria trabalhar com produto, e produto está dentro de marketing, geralmente, né? Se você gosta de tecnologia, desenvolve tecnologia e quer trabalhar com produto, você precisa entender essa área do marketing que é muito mal compreendida. O pessoal fala de marketing, acha que marketing é propaganda, né? E isso é um pedacinho do marketing, né? Por exemplo, quem determina a precificação de produto, canal de venda, como vai ser o produto também, é a área de marketing, né? Enfim, você vai para o MBA nos Estados Unidos. Você começa as aulas em setembro, mais ou menos, né? Sempre você vai ver que você é class of e o ano que você vai se formar. Então eu me formei em 2019, entrei em 17, mas em 17 eu já era class of 2019, né? Já estão falando assim, para te identificar. Tira foto com o grupo, é legal. Você faz primeira parte do curso, e no primeiro, na verdade são de 4 em 4 meses, né, que eles dividem. Nesse primeiro período você tem aulas básicas de finanças, contabilidade, marketing, RH, liderança, e eu esqueci de alguma coisa que provavelmente eu não gosto. Supply chain. Isso, e supply chain. São essas matérias básicas. E aí o que você faz nessas matérias? Finanças, você aprende a avaliar uma empresa do ponto de vista financeiro. Contabilidade, você aprende a conseguir avaliar se a empresa está tendo fraude, se estão fazendo cagada com os números. Você não vai virar um contador, mas você precisa ter noções de contabilidade. Dependendo da universidade, onde eu estudei, é uma universidade conhecida pelo curso de contabilidade, né? Nacionalmente ela é uma das melhores, então eles são chatos pra caramba, e eu odeio contabilidade. Então, tive que ficar... Eu acho que eu tive umas 3 matérias de contabilidade no primeiro semestre, depois no segundo também, mais uma, enfim. RH, você precisa entender a lei, como é que funciona nos Estados Unidos, você precisa saber como que faz uma entrevista de emprego, como é que você avalia o currículo de alguém, tem tudo isso daí. Marketing, você aprende quais são os 5 Ps, né, os 5 Ps do marketing e tal, a teoria por trás do marketing, o que de fato
convence os clientes, como é que você faz uma venda, tudo básico, tá? No próximo período, você já escolhe matérias do seu track, né? Então eu tive uma matéria, por exemplo, de pricing, que era só precificação. Só que, lógico, não é precificação assim, ó, né? Molha o dedo, deve ser $10. Não. Tem modelos matemáticos para você fazer precificação, testar a elasticidade do mercado, tem um monte de coisa. Então, assim, é um mestrado, cara. Tipo, você vai estudar, tem matemática, por isso que você tem que ter nota boa no GMAT, que é uma prova de inglês e matemática, de raciocínio lógico, basicamente, né? Então, depois disso, você tem um intervalo, que seria o summer break, né? Tipo, férias de verão, que dá mais ou menos 4 meses. Antes disso, você vai ser treinado e você vai ter que ir atrás e desenvolver uma rede de contatos para conseguir um estágio. Só que é um estágio de MBA. O estágio de MBA paga como um MBA, né? Então, você vai ser exposto aos recrutadores dentro da universidade. Muitas empresas grandes já vão para o campus, né? Porque tem ex-alunos da universidade que trabalham lá e eles fazem esse trabalho internamente da empresa. Falam, não, vamos lá na BYU porque tem gente boa lá, olha só como eu sou bom, né? Networking, né? Falando, cara, relacionamento é tudo na vida. Então, por exemplo, lá na BYU eu fiz entrevista com algumas empresas, entre elas uma empresa de Utah mesmo chamada Vivint, que é de automação residencial. Eles me fizeram uma proposta, só que eu tinha que responder, sei lá, até novembro para começar o estágio em abril, maio do outro ano, né? Mas eu queria ir para Dell. Eu fui para o MBA com o intuito de fazer estágio na Dell e ser contratado pela Dell. Só que a Dell vinha para o campus só em janeiro. E aí, em novembro mesmo, veio uma tal de Amazon fazer entrevista. Aí eu fui, fiz entrevistas, passei. E os caras me deram a proposta, poxa, trabalhar na Amazon, em Seattle, com tudo pago, pagaram o apartamento, tudo e mais um salário muito interessante, inclusive, que é o salário que o MBA ganha depois de contratado. Aí eu tinha até o meio de novembro, fim de novembro, se não me engano, para responder. E lá na universidade tem uma política que é assim, não sei se todas são assim, mas onde eu estudei. Se você aceita uma proposta, você não pode ir para outra proposta, participar do processo e aceitar depois, entendeu? Porque você já... isso atrapalha o relacionamento da universidade com a empresa. Então eu aceitei da Amazon. E aí, depois a Dell veio, eu acabei não participando do processo. Tenho amigos que foram para lá, foram contratados depois e tal. Enfim, eu fui para a Amazon. Depois que você volta do estágio, né? Aí você tem mais 2 períodos de aula. E aí é o que você precisa fazer? Aproveitar esse estágio para ver o que você é bom fazendo, o que você gosta de fazer. Muitas vezes você volta já com uma proposta de emprego full time, né? Na empresa que você fez estágio, então você já vai começar a pegar matérias que vão te ajudar a performar quando você chegar lá, entendeu? Então, no meu caso, eu peguei matérias de desenvolvimento de produto, matéria de venda B2B, B2C, que, poxa, foi muito legal. Então, nesse final do curso, você já começa a ter aula, que nem primeiro semestre e o segundo, você tem aula com os caras que são, doutores, PhDs, né? Os caras estudaram em Harvard, tipo... Eu tive um professor de supply chain, ele é de Harvard, até deu aula lá, se não me engano, ou foi Oxford? Não, ele foi para Inglaterra. Deu aula e acabou voltando e dando aula para... Ele deu aula pra gente, depois saiu e voltou e virou diretor lá do MBA. O Dan Snow, beijo na sua alma. Ele não fala português, mas beleza. Então assim, você tem aula com esses caras, mas lá pra frente, B2B, a gente teve aula com um cara que tem uma empresa que vende B2B, entendeu? Um cara tem uma empresa de software, tinha, né? Acho que agora eles fizeram M&A, empresa de software B2B. E ele levou a gente pra casa dele um dia, lá com a família, muito legal, contou a história dele. Ele comprou um servidor, tinha recém-casado, comprou um servidor, botou debaixo da cama dele lá, começou a fazer o software deles lá e vender, um software corporativo, né? E a empresa... Até tem um cara que estudou comigo que depois foi trabalhar lá na empresa dele. Muito legal. O cara de B2C também tem um negócio, né, que faz esse tipo de venda, presta consultoria e tal.
Eu fui TA, que é um Teacher's Assistant, que é tipo um assistente de uma matéria de apresentação executiva. Então, ela é uma professora, ela tem uma empresa que vai nas empresas e treina os funcionários sobre como fazer apresentação executiva. Né? E ela trabalhou com vendas a vida toda. Então, isso aí é muito legal. E também você faz contato com esses professores. Eu, assim, recentemente precisava fazer um pitch e avaliar o meu pitch de um produto. Eu entrei em contato com um dos meus professores, né, que é o cara que me ensinou sobre aquela ideia de Search Fund. Eu acho que eu falei lá no grupo, não falei aqui. Um dia eu vou falar sobre isso. E entrei em contato com ele, professor, eu queria fazer um pitch para você, que você me avaliasse e tal. Eu fiz o pitch para ele, ele me passou 3 contatos para eu falar, vai lá e fala com essas pessoas aqui. Né? Então, o MBA é isso. Você aprende a fazer networking. Tem aula de etiqueta também, tem aula de dressing, sabe, dress code, como é que você se veste. Tem uma aula também que esqueci no primeiro semestre, que era de International Business, uma coisa assim, para você entender as diferenças culturais dos países. Como é que você vai fazer reunião com um japonês? Você está lá no Japão, e se estiver nos Estados Unidos, como é que você faz reunião com um europeu, com um alemão, com um latino e tal? Tudo isso que muda, né, o tipo, empresas de perfis diferentes. É uma experiência fantástica, mas sinto lhes informar, você só vai ter essa experiência full mesmo nos Estados Unidos e alguns países da Europa, que tem MBA, tipo na França tem o INSEAD, acho que chama, né? Tem um camarada que fez Unicamp comigo que fez MBA lá. Mas assim, se você ficar no Brasil para fazer MBA no Brasil, pode ser a instituição que for. Tem MBA aqui há 50 anos. Não é a mesma coisa, tá? Então, se você está procurando ter o mesmo conteúdo que você teria nesse MBA, mas você no momento não pode ter essa experiência para, gastar dinheiro, fazer as provas, vir para os Estados Unidos, comenta aqui embaixo, eu quero ter essa mesma experiência ou algo semelhante. A mesma não vai ser, né? Mas assim, eu estou montando um material para poder ajudar as pessoas a pelo menos terem contato e ver se elas gostam dessa área de business, né? Me manda uma mensagem no Instagram também, que eu posso te ajudar no seu caso específico, tá? E no próximo vídeo eu posso falar um pouquinho mais sobre preparação, o que você deve fazer, mas eu não quero entrar muito em detalhe, porque não é o intuito do canal ficar ajudando você a se preparar para fazer MBA. O que eu posso deixar como palavras finais? Como é que você decide se vai ou não vai fazer MBA? Você tem experiência de gestão de algum tipo, gestão de projetos, gestão de pessoas e tal, e você está querendo pular para o próximo nível e entrar na carreira executiva, ser visto como um executivo, o MBA serve para isso. Você quer ter mais embasamento teórico, né? Um pouco mais de embasamento teórico sobre a parte de business? Então, não sei nada de contabilidade, não sei nada de RH. Você pode fazer cursos específicos sobre isso, mas no MBA você vai ter, tá? E o mais importante, você não tem uma rede de contatos grande para poder mudar de carreira e ir para a carreira executiva? Vá para o MBA, que lá você vai desenvolver. As pessoas que estudaram comigo estão trabalhando em grandes empresas e tem gente da China, tem gente da Índia, tem gente da Itália, tem gente da Eslovênia. Tinha 4 caras da Eslovênia no meu curso. Tem gente de Gana, tem gente, obviamente, americanos, né? Então é um curso, o MBA nas universidades dos Estados Unidos é bem internacional. Além disso, é uma baita experiência você morar fora do país, né? Meus filhos aprenderam inglês, as meninas vieram pequenininhas, falam inglês fluentemente, falam melhor que eu. Meu filho nasceu aqui, né? Então é cidadão americano, também fala inglês. Eles foram expostos a uma outra forma de pensar, né? Uma outra sociedade. Então, tem essa experiência familiar que foi fantástica também. Beleza? Então, por hoje é isso. Próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre carreira executiva. Beijo na alma!